Tiago 4, verso 11 e verso 12, a santa palavra do nosso Deus diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Pai amado, nós nos achegamos a Ti, gratos pela rica oportunidade de cultuar-Te. E clamamos a Tua ajuda, o Teu Santo Espírito, que ilumine nossa mente e o nosso coração, para que, conhecendo Tua Palavra, apliquemos em nossa vida e vivamos para a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez você já tenha passado pela seguinte experiência, ora fluindo de você mesmo ou de outros, mas de alguma forma você pode ter sido deixado levar por... Eu não estou fofocando, só estou comentando. Porque afinal de contas o que eu estou falando é a verdade, e a verdade tem que ser dita. E fulano ou fulana fez isso ou aquilo outro e precisa melhorar nisso e naquilo outro. Então, continuemos falando, porque vivemos, amados irmãos, numa sociedade hipócrita, onde falar mal dos outros é um hobby quase que intrínseco da humanidade. Onde a difamação, a calúnia, a fofoca e o desejo de fazer uma crítica ácida, destrutiva, dividem. Onde um espírito de certa superioridade infla o coração de um indivíduo ao acreditar que, sendo conhecedor e detentor da verdade e da lei, tem o direito de falar mal do irmão, falar mal da irmã. Veja, Tiago, no capítulo 3 desta carta, ele fala do mal da língua. Ele diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, situada, como diz o texto no capítulo 3, verso 6, entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. E com essa mesma língua, falamos mal das pessoas. Comentamos, fazemos comentários, porque queremos, não, vamos aqui orar, né? E aí você despeja a acidez possível. E encerrando suas exortações acerca da origem das contendas, sabedor de que a língua é este mundo de iniquidade, Tiago se dirige aos seus leitores, pessoas crentes, pessoas convertidas, membros da igreja. E de forma afetuosa e sincera, Tiago diz: irmãos. Ele não está dizendo povo que me ouvis, ele está falando com crente, ele está dizendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Lutero, quando ele traduz o texto de Tiago, no capítulo 11, a leitura literal do que Lutero traduz é: irmãos, não falem pelas costas dos irmãos. Enfim, sobre a língua, trazendo
Deus trazendo conselhos através de Tiago para a vida da igreja, nós chegamos no primeiro momento em não falar pelas costas. Porque essa é a leitura literal daquilo que Tiago fala, em não falar mal, em não falar contra o seu irmão, em não falar pelas costas de forma destrutiva. Perceba que Tiago, sendo inspirado pelo Senhor, não está trazendo uma reflexão de cunho possível. Olha, veja bem. Não, é enfático. Não fale contra, não difame, não critique pelas costas o seu irmão. Veja, a crítica destrutiva, quando feita de forma ácida, no que ela beneficia? No que homens e mulheres são beneficiados com a arrogância e a prepotência daqueles que, acreditando de que estão certos, destilam o veneno em falar mal e expressar toda a acidez das palavras. E Tiago diz, não fale mal. É algo prático. Tiago traz do conhecimento acerca das Escrituras Sagradas recomendações práticas. Então, não falar pelas costas. É tão natural, é tão comum, é quase tão inevitável. Às vezes você tem a oportunidade. Você tem o irmão, você tem um caso, você sabe da história, e aí você se encontra com outro irmão, sabedor do caso, sabedor da história. E o que é que eu vou fazer? Vou falar mal. Não é uma opção para o crente. Não é uma opção para o povo de Deus utilizar-se dessa ferramenta que destrói, separa famílias, separa irmãos, e que em nada a igreja é beneficiada, de que em nada Deus é glorificado, e de que em nada o Senhor se alegra, e pelo contrário, Ele ordena o seu ministro a dizer, a não falar mal, a não falar pelas costas, a não difamar de forma crítica e pelas costas o irmão. Bom, se no primeiro lugar diz a não falar pelas costas, em segundo lugar é dito, você não está acima da lei. Porque aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Cristo Jesus, quando ele resume a lei de duas facetas, em amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E no entendimento de amar ao próximo como a si mesmo, como um resumo do decálogo na sua segunda parte, falar mal do irmão não é uma expressão de amor. Falar mal do irmão não é uma expressão das ordens que Deus orienta. E se um crente, conhecedor das instruções divinas para o seu relacionamento com Deus e também para com o seu relacionamento com o próximo, para o seu relacionamento com o seu irmão, se ele conhece a lei, conhece a prescrição divina e mesmo assim, tomado de arrogância, tomado de uma autoconfiança exacerbada acerca de si mesmo, fala mal, ele está dizendo, a lei ela é insuficiente. A lei ela apresenta, a lei diz isso, mas olha, pastor, o senhor tinha que ver. Quando, conhecendo a lei, e no nosso tratar com o nosso irmão, ignoramos o amor para com o Senhor, orienta para que seja expresso, você decide falar contra, falar mal.
Você está dizendo nas entrelinhas, na prática do comportamento, de que você está superior à lei. Você está julgando a lei. Você está sendo um juiz, criando sua própria lei para legitimar sua crítica, para legitimar o seu comentário, para legitimar este pecado. A crítica soberba, meus amados, nasce no coração de quem se acha superior. Aí você pode dizer, mas pastor, a Bíblia diz que nós vamos julgar os outros junto com o Senhor. É verdade, junto com o Senhor. Deixa o Senhor vir. Deixa o Senhor esperar o seu tempo, restaurar. Deixa o Senhor nos dar um corpo glorificado para estar ao seu lado e assim exercermos uma autoridade que Ele nos dará no futuro. Ah, pastor, mas a Bíblia nos diz de que nós devemos corrigir os nossos irmãos. Mas nós devemos corrigir o nosso irmão na frente dele. Nós precisamos tratar os nossos irmãos, e quando Paulo, na orientação a Timóteo, no exercício da disciplina do governo da igreja, ele diz, você trate as mais velhas como mães, você trate as mais novas como irmãs, você trate os mais velhos como seus pais. A Bíblia nos ensina a exercer o cuidado, a admoestação, o conselho, não cheios de ira, não cheios de maledicência, falando mal contra alguém, contra um indivíduo, porque nós não estamos acima da lei. E não estando acima da lei, não há justificativa à luz das Sagradas Escrituras que abra um precedente para que você olhe para a vida do fulano de tal, Pereira da Silva, e você diga, olha, e falar mal. E Deus não é glorificado nisso, irmãos. E isso é tão natural, por vezes, na vida, de que as coisas vão acontecendo. E sabe o que é importante? Eu quero abrir um parêntese em expor a palavra de Deus de forma expositiva, texto a texto, é de que não é necessário esperar que algo aconteça para falar disso, porque isso é tão natural no meio do mundo em que vivemos, que falar mal é um hábito natural, e quando pessoas se encontram, falam de tudo, inclusive mal de outras pessoas. Quando crentes se reúnem, por vezes, pode falar mal de outro crente, pode falar mal de um irmão, pode falar mal do seu próximo. Mas a Bíblia está nos alertando, nos orientando, que isto é errado, de que isto é pecado, de que Deus não é glorificado nisso, porque quando nós falamos mal do outro, nós estamos nos colocando numa posição de superioridade. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? De que nós devemos considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Se eu estou falando mal do meu irmão, com certeza ele não é meu superior. Porque em algum grau eu sou melhor do que este irmão, porque se eu me coloco na posição de falar mal dele, é porque eu sou melhor do que ele. Por isso que eu posso falar mal, porque eu sei o que é. E os leitores de Tiago, dispersos nas mais diferentes províncias do Império Romano, sendo perseguidos pelos seus familiares judeus não convertidos, sendo perseguidos por também os romanos idólatras, e até mesmo os irmãos da igreja falavam mal uns dos outros. Como diz um meme conhecido, a vida do crente não é fácil. E sabe, meus amados irmãos, olhando para a palavra de Deus, sabedores da realidade, da possibilidade e da frequência com que isso pode acontecer, veja o perigo. Bom, se a Bíblia nos ensina, através desse texto, de não falar pelas costas, de que não estamos acima da lei, a Bíblia nos mostra de que Deus, Ele cria suas leis e de que Ele julga através das suas leis. Deus faz isso. Verso 12. Um só é legislador e juiz. Deus é quem criou as leis, meus irmãos.
nos parâmetros que nós somos, assim, avaliados. Quem criou estes parâmetros foi o Senhor. E Deus, criando estes parâmetros como legislador, como criador das leis, Ele aplica. Em Cristo Jesus, a lei ela é cumprida, nele os pecados são perdoados, nele nós encontramos pleno perdão, nós encontramos salvação, nós encontramos absolvição através da obra de Cristo Jesus. Então, se Cristo Jesus presenteia o povo de Deus que, crendo, professam o seu nome, e de que nele são batizados, e de que nele comungam, se Cristo perdoou, se Cristo salvou, quem sou eu agora para levantar a fofoca, a contenda, a difamação, a crítica destrutiva com a finalidade tão somente de expor os pecados dos outros, de falar mal dos outros e de vomitar palavras ruins acerca do outro? Se Cristo salvou, se Cristo perdoou, se Cristo fez tudo isso, eu não sou melhor do que Cristo, eu não posso me achar melhor do que o Senhor Jesus, ao ponto de, olha, fulano de tal, ele é pecador. Ele sim, e assim derramar. Sabe, meus amados irmãos, em algum grau, o nosso espírito, vamos assim dizer, o nosso anseio de justiça é incomodado quando confrontados pela palavra de Deus e com a graça do Senhor Jesus, em dizer que uma prática natural na vida, no seio da igreja, é errada. E quando estou dizendo, não falar mal das pessoas. Se falar mal das pessoas é errado e faço isso achando de que estou certo, a palavra está dizendo de que é errado. Porque Deus, como legislador, como juiz, Deus como aquele que cria e aplica a lei, Ele vai muito mais além do que isso. Quando se fala mal do homem, olhando por meios humanísticos, e numa última consequência não esperada, o máximo que pode acontecer é alguém tirar a vida do outro. E você sabe que pessoas fazem isso por difamação e fofoca. Os noticiários sensacionalistas estão cheios disso. Fulano tirou a vida de fulano porque falou mal, porque levantou calúnia, etc, etc. E sabe o que Jesus fala? Que os homens não deviam temer aquele que podem matar o corpo, mas que também pode condenar ao inferno. Sendo Deus o juiz, sendo nosso Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o justo juiz, que pacientemente aguarda o dia em que julgará os povos, aquele que pode salvar e fazer perecer, como diz o nosso texto. Quem tu és que julgas o próximo? Não somos ninguém. A palavra de Deus nos humilha, e se você lembrar da mensagem de domingo passado, do texto que antecede o verso 11, o verso 12 diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Observar a vida do irmão, da irmã que errou, que fez algo errado, que está vivendo em desacordo, falar pelas costas desses irmãos, não nos beneficiará em nada. E se isso me incomoda, eu preciso diante de Deus me humilhar, sabedor de que tenho que tomar cuidado. Sabedor de que quando eu vejo o cisco no olho do irmão, tem uma trave no meu olho que precisa ser tirada. Sabedor de que eu, que estou pensando em estar de pé, preciso tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Porque da mesma proporção que julgamos os outros, podemos nós também ser julgados.
E se Cristo Jesus, na obra da cruz, declarou estar consumado, e como Paulo escrevendo aos Romanos diz que Jesus é o justo e o justificador, de que na obra de Cristo Jesus os meus pecados e o pecado do meu irmão, a quem eu quero por vezes falar mal, Deus perdoou. Eu só preciso diante do Senhor me humilhar e segurar, exercer o domínio próprio, pedir graça do Espírito Santo. Porque do contrário, as más palavras, a maledicência, a fofoca, a difamação, a calúnia irá dividir famílias, irá dividir igrejas, irá mostrar que uns com um senso de superior, outros com outro senso, e o povo de Deus assim perece. Porque qual testemunho daremos aos outros se nós nos degladiamos falando mal uns dos outros? E Tiago, de forma muito prática, volta-se para isso. Eu quero, de forma objetiva, trazer algumas aplicações e reflexões a nós. Ao perceber o erro do irmão, que à luz da palavra de Deus pode errar, e que isso não justifica eu falar mal dele pelas costas dele, que antes de ir até ele e biblicamente orientá-lo ou orientá-la, olhemos para o nosso próprio erro, sabedor de que o Senhor é juiz da nossa vida. Se algo acontece entre eu e o irmão, eu não tenho que colocar o outro irmão, eu preciso ir até meu irmão e tratar com ele, diretamente com ele. E resolvendo com ele, lutar com todas as forças, com a tentação de naquele episódio, havendo ou não reconciliação, expor de forma maldizente a outros. Eu preciso encontrar graça no Senhor Jesus. Expressando humildade, expressando amor, expressando compaixão, expressando perdão, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa fluir. Conta-se uma história de uma família que foi evangelizada. E sendo evangelizada, passou a frequentar determinada comunidade, cujos evangelizadores ali congregavam. E congregando nesta igreja, perceberam que os seus evangelizadores não frequentavam o mesmo espaço. Não estavam ali. Almoçando com as famílias que ali estavam, começavam a perceber que havia fofoca. Falavam mal mesmo, declaradamente, uns e outros. Aquela família saiu. E quando procurada pela liderança daquela comunidade, em questionar por que saíram, porque as pessoas naquele lugar não se amam. Porque as pessoas naquele lugar falam mal umas das outras. O que eu quero dizer com essa ilustração é que, quando ignoramos a orientação de Deus para como nós devemos tratar, respeitar e cuidar os nossos irmãos, nós não estamos cuidando da nossa casa para ser receptiva aos novos que chegam. Porque estamos muito preocupados apontando os erros uns dos outros, que não olhamos para os acertos que Cristo pode operar na nossa vida e na vida do outro. Quando perdemos o nosso tempo em falar mal uns dos outros, deixamos de investir no nosso tempo olhando e contemplando a graça, o perdão, a misericórdia, a transformação, a ação que o Espírito Santo pode gerar na nossa vida e com isso ser bênção na vida uns dos outros. E a nossa vida diante do Senhor deve ser uma vida de constante humilhação na presença de Deus. E quando digo de constante humilhação, é quando nosso eu, nosso ego, a nossa vontade, a nossa autojustiça quer falar mais alto
do que a graça, do que a misericórdia. Porque é muito bom quando você é perdoado, é muito bom quando a graça é derramada na sua vida, é muito bom quando você é beneficiado pela misericórdia de Deus, mas quando o outro é beneficiado com o perdão, com a misericórdia, com uma segunda chance, com o amor de Deus, com o carinho, quando o outro parece que é injusto, parece que o outro merece um peso maior, parece que o outro merece um castigo. Eu, na minha vida foi graça, mas parece que para o outro tem que ser juízo, porque tem que ser sempre pior para o outro e graça para mim. Quando Tiago nos mostra de que quando nos portamos desta forma, nós não estamos sendo observadores, mas juízes, e em outras palavras, estamos querendo ser Deus. Estamos querendo ocupar o papel de Deus. Não queira isso para a sua vida. Deixe o Senhor, que sabe toda a história, o presente, o passado e o futuro. Deixe Deus, no exercício da sua autoridade, exercer a sua graça, exercer a sua misericórdia e, no seu tempo, exercer o seu juízo. E que até lá sejamos praticantes da palavra de Deus. Possamos ser homens e mulheres que exercitam uma fé cheia da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, da paciência, que os frutos do Espírito Santo relatados em Gálatas capítulo 5 façam parte da nossa vida. E que dos nossos lábios não profetem de que as palavras dos nossos lábios, como diz o salmista no Salmo 19, sejam agradáveis ao Senhor. E que aquilo que eu venha falar do meu irmão seja coisas que glorifiquem a Deus. E se há necessidade de correção, que busquemos com mansidão, com graça, chegar a estes irmãos e expor a verdade. Se vai haver mudança, se vai haver transformação, não compete a nós, o Espírito de Deus vai fazer isso. A gente precisa ser paciente. E aqui eu gostaria de dizer, essa paciência precisa se incluir na orientação divina nos 70 vezes 7. Não importa a quantidade de vezes, nada irá justificar um irmão falar mal de outro irmão. Nada irá justificar um irmão abrir sua boca para difamar o outro irmão. Nada justifica. Que possamos então assim, orientados, exortados, advertidos pela palavra de Deus, olhar como está o nosso relacionamento como igreja, como está o meu relacionamento com os irmãos da igreja, e que se porventura houver alguma nuvem de maledicência, que haja transformação, conversão, e que relacionamentos, de que a vida entre irmãos sejam assim restaurados, e que como igreja possamos desfrutar da graça, da misericórdia, do amor de Deus e da união que encontramos em Cristo Jesus. Amém. Eu quero orar. Pai Santo, obrigado, Deus, pelo teu servo Tiago, que nos exorta de forma tão perfeita acerca da maledicência. Senhor, que possamos olhar para Ti, olhar para a Tua graça, olhar para a Tua paciência, e não cedermos às tentações de, olhando os erros dos nossos irmãos, de falar contra eles, de falar mal deles. Mas como igreja, como família, possamos estar unidos. De como corpo de Cristo, expressando Tua misericórdia, Tua graça, o Teu amor, possamos assim nos relacionar uns com os outros, sendo praticantes da Tua palavra. E que não venhamos ceder à tentação de nos achar superiores, de achar como deuses aptos a julgar e de forma ácida destruir reputações de pessoas, mas que possamos olhar com graça e com misericórdia, sabedores de que assim como Deus nos transformou, o Senhor pode transformar o outro, e que assim eu possa manifestar o meu amor a Ele. E que como igreja, Senhor Deus, possamos desfrutar deste aprendizado
e nos beneficiar da tua ajuda, Pai Santo. Esta é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.